Olá, queridos, continuando nossas aulas de literatura, falando agora, ainda na Idade Média, só que na Idade Média tardia, já quase Renascimento. Vamos falar do humanismo. Então, os estilos de época começam com o trovadorismo, né? Então, trovadorismo, humanismo, classicismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo e parnasianismo num único grupo, simbolismo, pré-modernismo e, enfim, o modernismo. Ora, o humanismo está lá ainda entre a Idade Média e o Renascimento, mas é finalzinho da Idade Média. O humanismo, contexto histórico, ele também é chamado de pré-renascimento ou quatrocentismo, porque são os anos de 1400 e alguma coisa até o começo de 1500. A Idade Média versus o Renascimento. É esse período aí de confluência. É um período de transição. O que é transição? É um período que é o final de um e o começo de outro, quando as coisas ainda estão nebulosas, né? Então eu ainda tenho um pé em cada mundo. Isso é a ideia de transição, tá? Então a transição não só em questões históricas do próprio Portugal, cuja economia passa do feudalismo para o mercantilismo, e também das ideias burguesas que passam a influenciar a dinâmica social. Então nós temos esse período que é bifronte, né? Por exemplo, vamos contar uma coisinha para vocês, não sei se vocês sabem, que o mês de janeiro, a palavra janeiro vem do latim Janus, que era o nome de um deus que tinha duas faces, uma cara para frente e uma cara para trás. Quer dizer, uma cara para frente o novo ano e uma cara para trás o ano anterior. Então, isso é bifronte, quer dizer, duas frontes, né? Como se tivesse dois rostos, como se eu tivesse um rosto na frente e um rosto atrás. Então, o humanismo é um período de bifrontismo, né? É bifronte, é de transição. Já tem o início do antropocentrismo, a religião versus ciência, o espiritualismo versus materialismo. Eu já tenho isso, já tenho um declínio da organização feudal, eu já tenho a ascensão da burguesia, eu tenho o início das grandes navegações, tanto que é nesse período em que os portugueses chegam ao Brasil, em 1500, é bem no finalzinho do humanismo, começo do Renascimento. O comércio vai ser marcado pelo mercantilismo. Pouco depois, nós vamos ter no século 1500 e pouco, no século XVI, nós já vamos ter a invenção da imprensa, o científico, né? Não, cientificismo aqui é para a gente falar com cautela, né? Que cientificismo a gente lembra muito do naturalismo lá no século XIX. Não pense muito em cientificismo como característica, mas como um traço da ciência conquistando seu espaço merecido na mentalidade dos homens. Então, a demonstração da figura humana, a descentralização do conhecimento, a Igreja Católica, que tinha o monopólio do conhecimento, ela deixa de ter esse monopólio, que passa a ser laico, embora nós tenhamos ainda apoio aos valores cristãos e medievais. Por isso que é um período bifronte, né? Mas já há uma evolução, né? O abandono da subordinação à Igreja Católica, o homem vai deixando de ser teocêntrico, há um resgate dos valores greco-romanos, há uma procura na ciência para a explicação dos fenômenos que até então eram divinos, a afirmação da capacidade do indivíduo de controlar seu destino. Veja, por exemplo, a busca na ciência. No século XIV, 1320 ou 1330, é a época da peste negra na Europa. Ora, muitas pessoas achavam que a peste negra era um castigo divino. Elas não sabiam que a peste negra era a peste bubônica, causada por contaminação de ratos, que tinham vindo da Ásia. A peste bubônica veio da China. Olha que coisa, da China, hein? A peste bubônica pela rota da seda. Então esses ratos urinando e fazendo cocô contaminaram as coisas na Europa e a peste foi se espalhando pela Europa. Morreram milhares de pessoas na Europa toda por causa da peste negra. Ora, muita gente achava que era castigo de Deus. Então veja como a ciência é importante, né? A ciência tem o grande valor de fazer com que o homem deixe de ser ignorante.
Não é que ser religioso é ser ignorante, mas eu não posso atribuir às coisas divinas coisas que são terrenas, coisas que são do homem, né? A produção literária do humanismo, então. Nós vamos ter o quê? O gênero narrativo, a prosa historiográfica. Vocês não estudam história na escola? Pois é. Em Portugal, começaram os estudos históricos nessa época. Não quer dizer que não existisse história, claro. O primeiro grande historiador é o Heródoto, lá na Grécia Antiga, chamado de o pai da história. Em Portugal, o pai, entre aspas, da história portuguesa é o Fernão Lopes, que é o primeiro a escrever crônicas históricas, relatos históricos. Também vai ter a poesia palaciana, parecida com a dos trovadores, mas feita por intelectuais, por reis, por gente da corte, dentro dos palácios. E nós vamos ter, claro, que vai se sobressair o gênero dramático, que é o teatro do Gil Vicente, o teatro vicentino. Gil Vicente é o pai do teatro em língua portuguesa. Fernão Lopes, que é esse velhinho feio aqui da foto. Ó. Feio pra danar, hein? Então, Fernão Lopes, narração histórica e artística, descrições detalhadas dos palácios, das aldeias, apresenta as festas, informa o papel do povo nas guerras, procura verossimilhança. Fez crônicas da época desses reis aqui, ó. Crônica del Rei Dom Pedro, Crônica del Rei Dom Fernando e Crônica del Rei Dom João. Pois é, Fernão Lopes, figura interessante. Fernão Lopes, que foi guarda-mor da Torre do Tombo, que era um órgão lá em Portugal, a Torre do Tombo, a torre mesmo, que servia de biblioteca, de fonte de documentos reais. Como se fosse um museu-biblioteca. A poesia palaciana vamos dever ao Garcia de Rezende, a organização do Cancioneiro Geral. O que é o cancioneiro? A palavra cancioneiro é um substantivo coletivo, quer dizer um grupo de cantigas. Então Garcia de Rezende vai fazer um cancioneiro reunindo as cantigas que tinham sido produzidas no trovadorismo, ao mesmo tempo que também vai compor as suas. A música vai se dissociar da palavra, nós vamos ter poemas não musicais, o amor com intimidade, continua o uso da redondilha. Lembra do que é redondilha? Redondilha menor, verso de 5 sílabas. Redondilha maior, verso de 7. Eles usavam linguagem mais elaborada e no Cancioneiro Geral, organizado por Garcia de Rezende, o Cancioneiro Geral é uma coletânea de cerca de 1000 poemas com 300 autores. Olha que trabalho excepcional feito pelo Garcia de Rezende. A redondilha, já falei para vocês, que é o verso de 5 sílabas ou de 7. 5, redondilha menor, 7 sílabas, redondilha maior. O teatro do Gil Vicente vai chegar até os nossos dias, muito importante e atual. A obra mais conhecida dele é O Alto da Barca do Inferno, que ainda é representado por aí, claro que com versões adaptadas, porque é português medieval, muito diferente do nosso. Se for usar o português da peça, ninguém vai entender nada, né? Então ele é adaptado, é como se fosse retraduzido para os dias de hoje. Ainda é leitura pedida em alguns vestibulares. O teatro dele é popular, critica todas as classes sociais, ele é moralizante, no sentido de que ele critica os vícios porque ele quer promover as virtudes, e ele utiliza toques de humor. Né? Eu falei da redondilha, né? Vamos voltar aqui só para vocês verem. O Gil Vicente também escreveu redondilhas. Para o Chico Buarque, por exemplo, ó, o meu pai era paulista, né? O meu pai era paulista. Isso é um verso de 7 sílabas. Né? O Gil Vicente também vai usar redondilha nas peças. O conteúdo das peças do Gil Vicente, então voltando para o Gil Vicente, ele é medieval e é humanista. Quer dizer, o Gil Vicente, veja lá, ó, o religioso versus o pagão, o moralista versus o crítico, o catequista versus o satírico, o místico versus o cotidiano e o sagrado versus o profano. Então, o Gil Vicente ele é um humanista, embora ele tenha traços do medieval. Quer dizer, ele está mesmo nesse período aí de influência, de transição. As encenações litúrgicas eram divididas em mistérios, representações da vida de Cristo, os milagres,
como o próprio nome diz, situações da vida dos santos com intervenção miraculosa, e as moralidades, como por exemplo os autos. O mais conhecido é o Auto do Gil Vicente, o Auto da Barca do Inferno, que eu já falei, né? Encenações profanas, como as farsas. E aqui, do Gil Vicente, a mais conhecida é a farsa de Inês Pereira. E dos autos vai ser o Auto da Barca do Inferno. O anjo, o diabo, o fidalgo, o onzeneiro, que é o usurário, o agiota, o parvo, que é um cara rude, ignorante, mas de coração, o frade, uma mocoviteira, que é a cafetina, que é a Brise da Vaz, o judeu, que representa os infiéis, é um toque antissemita aí. O corregedor e o procurador, que é a burocracia jurídica da época, o enforcado, que é o símbolo da falta de fé, e os 4 cavaleiros que vão aparecer na peça, que são os que vão alcançar a salvação, que vão entrar na barca, que não vão entrar na barca do inferno, mas que vão para a glória. Eles representam aqueles que foram para as cruzadas contra os mouros, que representa a fé católica. Bom, gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês sobre o humanismo. Façam os exercícios da apostila, não deixem de estudar. Qualquer dúvida, me contatem. Converse com o coordenador. Se tiverem dúvida, me contatem que eu estou à disposição para esclarecer dúvidas. Um grande abraço a todos e não deixem de estudar nesse período de recolhimento forçado. Um abraço carinhoso a todos vocês.